Muitos estão deixando de lado a salvação por causa do amor ao dinheiro. Aqui no capítulo 6, o versículo 10 de 1 Timóteo está escrito assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo está falando aqui de crentes. Por quê, Marcelo? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, observe. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Se desviaram da fé, é porque outra hora estava na fé. Mas a cobiça pelo dinheiro fez estes se desviarem da fé. Muitos que estão usando o evangelho para ganhar dinheiro, para enriquecer, para usufruir do melhor da terra, são pessoas que começaram bem, mas se perderam pelo caminho. Porque viram no evangelho uma oportunidade de se dar bem na vida, financeiramente. Esse é o maior erro. O versículo 7 ele segue dizendo aqui. Olha só. É o versículo 9, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submerge os homens à perdição e ruína. O querer ser rico aqui que Paulo está falando não é porque é errado querer ser rico. Eu posso ser rico motivado, eu posso querer ser rico motivado para ajudar pessoas. Mas eu posso querer ser rico motivado para viver, para a satisfação do meu próprio ego. Para mim e as pessoas do meu lado ter o melhor da terra. Vocês entendem isso? E nessa cobiça, o que acontece? 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, se não me falha a memória. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo. É 1 Timóteo capítulo 4. Olha só o que acontece dentro do tema. Olha só. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós vamos pegar esse texto aqui e vamos associar com o capítulo 2, o versículo 20 da carta de Pedro. Para nós entender. Carta de Pedro, capítulo 2, a segunda carta, está falando de falsos ministros. Vamos voltar para o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Observe aqui, ó. Ele está falando de falsos profetas, falsos líderes que houve e sempre haverá e estava havendo no meio do povo. E o que eles fazem? Eles introduzem encobertamente. O que é isso? Dentro do ensinamento de Jesus, porque todo mundo fala de Jesus. Temos que ter cuidado com isso. Não é todo mundo que fala de Jesus, que está falando de Jesus na sua plenitude. Está falando realmente aquilo que é a palavra. Usa o nome de Jesus, usa a palavra de Jesus e ali introduz outros ensinamentos que não estão dentro das Escrituras. E aqueles que não têm um entendimento mais profundo terminam sendo levados. Terminam se tornando escravo do sistema. É um sistema. Nós estamos vivendo um sistema. Então, eles fazendo isso
E por que eles fazem isso? O versículo 2 segue dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho do Senhor. Muitos seguirão isso, receberão. É o que a gente está vendo nas redes sociais. Os absurdos nas redes sociais. De líderes arrancando a lã das ovelhas. Muitos seguirão isso. Pelo qual o caminho de Deus, a palavra, será blasfemado. Em qual sentido? As pessoas se escandalizam e muitos deixam para a igreja. Não quer mais saber de pastor. Como se todos fossem a mesma coisa. E não é. Não pode generalizar. A pessoa não pode entender, não são todos. Não, em tudo na vida existe uns que é de uma maneira e outros que é de outra. Existem os líderes fiéis. Existem os líderes levantados por Deus. Mas existem os líderes que se corromperam e os líderes que se autodenominaram líderes, que nunca foram nem chamados por Deus. Nunca foram chamados pelo Senhor. Mas estudaram porque não eles viram, induzido por outros, a oportunidade de crescer financeiramente pregando a palavra de Deus. Então estudam para isso. Então tem líderes que têm chamado e se corromperam pelo caminho e estão se corrompendo. E tem líderes que se autodenominaram líderes com o único objetivo: ganhar dinheiro no evangelho. É o que a gente vê por aí. Essa é a verdade nua e clara, como diz o ditado popular, diante de todos. Mas isso não ficará impune. Haverá o dia do juízo. Observe, eu vou continuar lendo aqui o versículo 3 da segunda carta de Pedro, capítulo 2. E por avareza farão de vós, negócio com palavras fingidas, palavras mentirosas. Estão usando o povo como um negócio. Eles vão lá, falam do nome de Jesus, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus cura. Tem teatores, pessoas que são chamadas por líderes para inventar um teatro dentro das igrejas, para passar uma imagem para os inocentes que ali há o poder de Deus. Vocês acreditam nisso? Onde chegou a soberba e o orgulho do homem? Criar teatro dentro das igrejas para mostrar para as pessoas, através das redes sociais, popularizando os seus ensinos,